Idee damals. Danke. Und genau, aber ich würde dann gar nicht mehr sagen und werde einfach dir wieder das Wort zurückgeben, da eh nicht Danke. recht viel mehr TeilnehmerInnen sind und viele Portugiesisch sprechen, darfst du dann die Leute begrüßen. Ok. Muito obrigada, Yana. Vou falar em português para começar und immer nur kurze Übersetzungen machen, Christina, damit du ein bisschen mitkommst. Ähm, Estamos assim no projeto da Aliança pelo Clima, que se chama Maloca Mundial, que foi assim um fórum de diálogo ah, virtual que começamos mais ou menos há 2 anos, 3 anos, 2 anos atrás, que eu criei dentro da Aliança pelo Clima, com o sentido de apresentar projetos, cooperações em vários sentidos, bem na Amazônia, fora da Amazônia, em outras partes do mundo, também em conexão com a Áustria, muitas vezes, para falar sobre os temas que são em volta do clima também, né? Para não deixar a questão climática unicamente com foco no clima, mas para colocar o aspecto cultural dentro desse foco do Klima. Äh, Christina, also so die Mallorca Mundial haben wir auch gegründet, um sozusagen neben dem Klimaaspekt auch den kulturellen Aspekt hervorzuheben von den verschiedensten Projekten, die wir über die Welt verteilt sozusagen vorgestellt haben. Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou Silvia Jura da Silva, sou antropóloga de formação, atuo como, vamos dizer, tradutora de culturas, principalmente, e trabalho com projetos. E eu fiquei mais ou menos uns 2 anos com a Aliança pelo Clima, responsável pela justiça climática também e coordenando em parte o projeto da FOIRN. E tenho assim uma outra associação que se chama Globalista, que faz projetos culturais entre o Brasil e a Áustria. E faço parte, sou sócia fundadora praticamente também da OPAOK e faço parte da diretoria da OPAOK, que é um instituto que foi fundado em Brasília, com o intuito de conectar movimentos, na verdade, e de abrir caminhos no trabalho intercultural, sobretudo com comunidades indígenas, afro-brasileiras, ribeirinhas. E tem uma parte da OPAOK trabalhando com a África, fazendo projetos junto com a África, projetos de educação, de difusão. Vou apresentar a Rosângela, que fugiu da câmera nesse momento. A Rosângela, a professora Rosângela Pereira de Tuni, também faz parte da OPAOK e ela é a coordenadora geral do projeto RAMI, a Terra Viva, que ela gera junto com os povos Tchekmonhan. Estou tentando, né? A Rosângela é professora na UFSB, em Porto Seguro, da Universidade Federal. Ela é pesquisadora no CNPq e ela é também docente para música na UFMG. Em breve, assim, Rosângela é uma pessoa que trabalha há não sei quantos anos, mas é você que vai me dizer isso, com os povos indígenas, com as culturas indígenas, e tem um conhecimento muito profundo. E fui ela que já trabalhou há muitos anos com o povo Kekmahan, e que teve essa visão de um projeto. E assim, eu gostaria agora passar logo
A, a vinheta da Não nossa esquece do alemão, né? Não esquece dos amigos alemães. Das stimmt, ich muss übersetzen. Entschuldige, Christina. Ja. Die Rosangela, die unsere Gästin ist Professorin in Südbahia an der Staatlichen Universität und Dozentin am Postgraduiertenprogramm und Forscherin und eine ganz große Kennerin der indigenen Völker. Ja. Und auf ihre Initiative auch ist dieses Projekt Hamhe entstanden, zu dem wir jetzt direkt kommen werden. Das Projekt steht in Zusammenhang mit dem Institut OPAOK, das die ganze Organisation des Projektes übernommen hat. OPAOK ist ein Institut aus Brasilien ursprünglich, das genau für die Kulturvermittlung und Education-Programme gemeinsam mit indigenen Völkern und afrodeszendenten Völkern und Landbevölkerung arbeitet und auch Projekte in Afrika betreut. Jana, gehen wir auf die erste Seite und Video. Okay. Rosângela, vimos essa vinheta maravilhosa. Você pode, nimm das noch weg? Essa vinheta maravilhosa. Por que vocês têm essa vinheta? Qual é a história que está atrás? Also so, warum gibt es dieses kleine Video? Was für eine Geschichte ist dahinter? Bom, então, antes de mais nada, queria agradecer por esse convite, que me honra muito, que me dá muito prazer. Agradecer a você, Silvia, e as suas colegas aí do Maloca e também da Aliança pelo Clima, né? É uma honra e um prazer estar aqui falando para vocês desse projeto do Instituto Opaucá. Então, é impossível a gente trabalhar com os povos Ticmã sem que todas as imagens, aquilo que se produz, né, em torno deles não tenha esse traço, essa impressão, esse gesto que é o gesto deles, né? Os Ticmã desenham muito. O desenho é uma forma de escrita para eles. Então, quando a gente... Espera, vou Tá traduzir bom, tá bom. rapidamente. Sie hat sich bedankt für die Teilnahme und hat gesagt, sozusagen, mit den Völkern, mit den Tecmaha-Völkern zu arbeiten, kann man nicht ohne Zeichnung arbeiten, weil die Zeichnung ist für sie wie eine Art der Schrift. Pode. Sim. Então, esses desenhos foram feitos quando a gente fez a primeira oficina do projeto Honri, em que eles desenharam, foi uma oficina de etnomapeamento e construção do plano de gestão territorial e ambiental, e tudo aquilo que eles pensavam para o território era trazido na forma de desenhos, né? Então, é um projeto deles, e foi a partir desse desenho que a gente construiu essa animação. É um pouco essa história. Você, quando apresentou, ela saiu sem o som, viu? Isso, eu Saiu vi silenciosa. agora. É Mas uma não tem pena, né? problema. Sim, Ähm, diese Zeichnungen sind entstanden beim ersten Workshop, der ein Workshop für Ethnomapping, also so für eine Ethnokarte war und für den Plan des Territoriums. Und bei diesem ersten Workshop haben die Teilnehmer die Zeichnungen angefertigt, weil das ist das, was sie sich für ihr Territorium gewünscht haben und wünschen. Und aus dem ist dann das Video entstanden. Okay. Talvez, Jana, jetzt kannst du die nächsten Seiten, genau. Rosângela, fala um pouco sobre esse projeto Hamhi, né?
Terra Viva, sobre a forma institucional, como aconteceu, como é possível fazer um projeto tão grande, que tem um financiamento grande também, né? Que vocês conseguiram. Sim. Então, bom, eu queria também pedir desculpas por não falar alemão, essa língua maravilhosa, e não falar inglês, tá? Isso te dá um trabalho maior, né, Silvia? Mas tá bom. Mas, mas o projeto, Entschuldige sich, dass sie nicht Deutsch spricht und nicht Englisch. Ja. sim, de fato, o projeto Henri Terra Viva, ele é uma chance muito grande na história do povo Tiquimã, que é um povo que é muito marcado, assim, por uma ausência completa da presença do Estado ali, das políticas públicas, e ele surgiu de uma oportunidade construída, né, com pessoas que fazem parte do Instituto Opaucá. Vários integrantes do Instituto Opaucá são pessoas que têm não só um histórico com os Ticmaã, mas também com o trabalho de formação de agentes agroflorestais no Acre. Então, foi uma confluência dessa união de colegas do Instituto Opaucá, com uma oportunidade que se abriu a partir de uma ação mais presente do Ministério Público de Minas Gerais dentro do território Ticmaã. Ich übersetze kurz. Das Projekt ist eine ganz große Chance für das Volk der Tikmaha, weil es sozusagen also in einem Territorium passiert, das vom Staat, vom brasilianischen Staat praktisch unbeachtet geblieben ist und das jahrzehntelang exkludiert war. Und die Idee und die Realisierung von diesem Projekt ist passiert auch durch das Zusammenkommen von verschiedenen Mitgliedern vom Institut OPAUK, also so, die alle Ausbildner sind im Bereich von der Umwelterziehung und Agroflorest und die auch gerade im Acre, im Amazonas große Projekte gemacht haben. Und diese Zusammenarbeit hat gemacht, dass gleichzeitig mit einer Möglichkeit, die durch die Staatsanwaltschaft von Minas Gerais gekommen ist, dieses Projekt entstanden ist. Isso. Alguns de nós que acompanhava as ações do Ministério Público e que, inclusive, interpelava o Ministério Público dentro do território Ticmaã, nós recebemos de colegas do Ministério Público uma demanda, porque um dos promotores esteve lá e ficou muito sensibilizado com a questão Ticmaã e entendeu que nada do que se faz lá não teria sentido se não houvesse uma ação mais estrutural que fosse essa de recuperação territorial, né? De recuperar a mata, recuperar as nascentes. E eles passaram a procurar instituições que pudessem desenvolver um projeto lá, que no início ele chamava de um projeto de reflorestamento. Então, depois de ouvir várias organizações... Schon, also so in den, also die Mitarbeiter und Kollegen eben, die das Territorium gekannt haben und die Tikmahu gekannt haben, haben immer wieder um institutionelle Unterstützung angesucht und auch Vertreter der Volksanwaltschaft in das Gebiet eingeladen. Und einige dieser Vertreter der Volksanwaltschaft haben eben erkannt, dass wenn da nicht wirklich ein institutioneller Zugang passiert, ja, und das Land rekuperiert wird, kann man diesem Volk von den Tikmahu nicht wirklich helfen. Und so wurde praktisch, haben sie sich gewandt an die Vertreter und gesagt sozusagen, es gibt eine Ausschreibung, um ein großes Projekt einzureichen, das eigentlich als Wiederaufforstungsprojekt ausgeschrieben wurde, ja, um wieder Wasser in die Region zu bekommen, um den Wald aufzuforsten und um das Leben wiederzubringen. Pode? Sim. E aí o diferencial desse projeto apresentado pelo Instituto Opaucá era justamente essa construção, né, de ações de restauração ambiental, mas também de segurança alimentar, de promoção da segurança alimentar, em diálogo com a cultura, em diálogo com os conhecimentos tradicionais dos povos Ticmaã. E a gente se baseou muito na experiência do Acre, né? Tem o Renato Gavazzi, a Inês,
a Mara Vanessa, que já passaram por essa experiência maravilhosa de formação de agentes agroflorestais no Acre. Então, essa experiência foi, digamos que, o nosso ponto de partida para fazer essa proposta. Und das, was das Projekt auszeichnet und auch von anderen Einreichungen unterschieden hat, war, dass es sozusagen nicht nur um eine Umweltwiederherstellung geht, sondern auch um Ernährungssicherheit und vor allem, dass es sich um ein Ausbildungsprojekt handelt. Ja? Ein Ausbildungsprojekt für Agenten, für Agroforstmitarbeiter. Und dieses Projekt sozusagen beruht auf den Erfahrungen, die schon im Agri gemacht wurden, von Mitarbeitern, die in diesem Projekt sind und die auch von der Opa Oca gekommen sind, dem Renato Gavaso, der ein Ausbildner ist, der Maria Inés, die auch Professorin ist, und der Mara Vanessa. Die haben sozusagen ihr Know-how aus dem Agri eingebracht, um das hier mit dem Tecmarin umzusetzen und in das Projekt einfließen zu lassen. Perfeito, Rosângela. E assim, como é essa coisa do financiamento? Como é que vocês conseguiram dinheiro, assim, grande dinheiro? Und Jana, du kannst schon die nächste Seite machen. Então, nesse momento, o CAOMA, que é o Centro Operacional do Meio Ambiente do Ministério Público de Minas Gerais, tinha fechado um desses termos de ajustamento de conduta nesses acordos, que são multas também, e também multas relacionadas a infrações ambientais. No caso do nosso projeto, foi um recurso da Vale do Rio Doce. Então, foi a partir dessas multas que eles puderam financiar essa primeira fase do nosso projeto, que está se encerrando agora, Ótimo. né? Und das ist auch besonders interessant sozusagen, weil die Finanzierung des Projektes wurde eben von der Staatsanwaltschaft, ist von der Staatsanwaltschaft in Minas Gerais ausgegangen, die Umweltstrafen kassiert haben. Und das ist ein Fall, den wir hier in Österreich auch verfolgt haben, nämlich die Vale do Rio Doce, die sozusagen, era a barragem de Brumadinho, que era o caso, não? Ou Eu não? eu não sei exatamente se foi esse caso. Ok. São muitas multas, né, milionárias que a Vale está sempre tendo que pagar, e para ela isso não custa nada, É isso mesmo, né? É, é, infelizmente. Rosângela, ah, Sim, Adriano. esse não foi esse o único projeto financiado pelas multas da Vale do Rio Doce. Não, não. Existe uma plataforma, um projeto que chama Plataforma Semente, que faz justamente a seleção de projetos, acompanhamento técnico e financeiro e jurídico de todos os projetos que são apresentados para eles. Então, a gente é mediado por essa plataforma e são vários projetos. Depois vocês podem pesquisar, inclusive, o site da Plataforma Semente. Das ist ein interessanter Punkt, sozusagen eben diese vielen Umweltstrafen, die von diesen großen Unternehmen kassiert werden, werden verwaltet über eine Plattform, die heißt Plataforma Semente. Wir werden den Link dann am Ende online stellen. Und da sind Millionen von Reals dort, die auf verschiedenste Projekte aufgeteilt werden. Und diese Plattform macht das transparent sozusagen. Ne? Ja, und ich bin Brasilianer und das war voll unbekannt für mich. Ich habe viel über die Strafe gehört und wir wissen nicht, wo dieser Geld geht. Und das ist ein Beispiel. Ich habe das nicht gewusst. Mhm. Eu Fala em falando, português. falando, Rosângela, que mesmo eu sendo brasileiro, eu não sabia bolufas que esses recursos dessas multas estavam sendo direcionados para projetos como esse. É um exemplo de notícia boa que, enfim, não vem na grande mídia, né? Sim, é verdade. Ok.
esse projeto, eu acho que ele foi assim, ele entrou talvez como um dos primeiros projetos de cunho ambiental, digamos assim, mas também socioambiental, né? Sim. E de lá para cá, a plataforma Semente, ela ganhou uma força muito grande, assim, ela cresceu muito as demandas de projeto, essa necessidade de fazer a gestão de projetos, porque não são apenas multas do Ministério do Ministério Público da Coordenadoria de Meio Ambiente. Tem várias outras coordenações do Ministério Público que também fazem acordos e aplicam multas e que podem ser fonte, né, de financiamento de projetos. Mhm. Tá. Und diese Transparenz eben mit dieser Plattform Sementes, die ist auch gewachsen, gemeinsam eigentlich mit dem Projekt Hami. Das war eines der ersten, das über diese Plattform gekommen ist. Und es gibt Unmengen an Projekten jetzt, die dort ansuchen und eben auch also so im Umweltrahmen, im sozioambientalen Rahmen, ja. Und ist eben, wie der Adriano gesagt hat, ein tolles Beispiel für gute Neuigkeiten, die nicht in den Medien sind. Ne? Unerwartet für dieses Bundesland. Und unerwartet für É, dieses Bundesland. Rosângela, eu não esperaria isso em Minas Gerais, com o atual governo de Minas Gerais. É isso que eu Pois falei. Ganz genau, ja. Verdade. Ok. Talvez, Rosângela, você pode definir um pouco mais, agora vamos entrar um pouco no projeto, E Sim. você vai nos falar dos objetivos e, assim, a localização, onde está localizado esse projeto, quais são os aspectos lá da região, e vou passar Sim, o seu PowerPoint junto, né? Jane, tá jetzt bom. gehen wir weiter mit Seite 5 oder kannst noch einmal mit Seite 4 anfangen und dann blättern wir jetzt durch. Certo. Não, então, é só, assim, fechando, né, essa primeira parte, eu acho que é muito importante dizer, assim, que para o Stickman, eu trabalho lá desde 2002, mais ou menos, então são mais de 20 anos, né? E foram muitas tentativas de angariar recursos para projetos como esse. E também tentativas de buscar o trabalho de ONGs que estão mais estabelecidas no Brasil, e o fato de ser um povo que está em Minas Gerais, que não está dentro da Amazônia Legal, né? E eu acho que tem outros fatores também, fazia com que era muito difícil conseguir recurso. Então, para nós foi uma chance muito grande, tanto essa gestão, né, do Instituto Opaucá, quanto o próprio Ministério Público ter nos dado esse apoio para esse início desse projeto. Ótimo. Ja, so zusammenfassend ist noch zu sagen, dass dieses Projekt für die Tecmarin eine ganz große Chance darstellt, weil Rosangela arbeitet seit 2002 mit Ihnen und Sie haben irrsinnig oft versucht, Finanzierungen aufzustellen, auch mit NGOs, die in Brasilien tätig sind. Und weil das Projekt in Minas Gerais ist, das nicht im Fokus der internationalen Aufmerksamkeit ist und nicht in Amazonien situiert ist und das Volk der Tikmana nicht so bekannt ist, haben sie einfach irrsinnige Schwierigkeiten gehabt und konnten keine großen Projekte aufstellen. Und deswegen ist das jetzt eine einmalige Chance, das umzusetzen. Ja? Sim. Então, o projeto começou com esse objetivo principal de formar agentes agroflorestais e viveristas. Na verdade, inicialmente eram apenas os agentes agroflorestais, mas a gente entendeu que as viveristas também são muito importantes. Essa recuperação. Eu vou traduzir, porque senão eu me perdo com vocabulário também, né? Sim. Ja, dann tut bitte die Viererfolie, ja? Ich sehe gar keine. 30 agentes, na verdade, era a proposta inicial, tá? Estamos Reflorestamento da Mata Atlântica. vendo a página que não está saindo. É isso, com as apresentações. Wieso seht ihr keine Präsentation? Vocês Aqui pra estão mim- vendo o PowerPoint? Não. Ja, wie zuerst. Sim, estamos vendo. Você sim, eu não. Agora saiu. Ich sehe es nicht. Okay. Yeah.
Vocês estão vendo? Nein, Agora, nein. Ah, agora não. saiu. Ich gebe gerade wieder frei. Ok. Aber bei mir hat sich, Yep, okay. Ok. Uhum. Ok. keine Ahnung. A formação de agentes agroflorestais e viveristas. Ursprünglich war vorgesehen eben die Ausbildung von Agroforstwissenschaftlern und Baumschullisten, also Menschen, die in den Baumschulen arbeiten, von den Tecmahum. Eram 30, não? 30 pessoas. Isso, Uhum. isso. E 16 viveristas. Und 16 Baumschulaufzieher. O reflorestamento da Nein, Mata zurück, zurück, Atlântica. zurück, zurück, Jana. Zurück, Nein, zurück. genau. É isso. Reflorestamento da Mata Atlântica e recuperação da biodiversidade. Mhm. Also so ein weiteres ganz wichtiges Ziel war eben Wiederaufforstung des atlantischen Regenwaldes und die Wiederherstellung der Biodiversität. Talvez A você que- fala duas palavras sobre a região, a Rosângela, que como é lá, Minas Gerais, a gente Sim. ninguém pode imaginar. Tá, então, bom, são esses 4 objetivos. Aí a gente pode passar para frente, então, né? Ok. Eu acho que Mhm. são os vários dados, a questão da soberania alimentar e Mhm. também esse fortalecimento das práticas e conhecimentos tradicionais, né? Genau. Also so und die weiteren Punkte des Projektes waren eben die Förderung der Ernährungssouveränität und die Stärkung der traditionellen Praktiken und Kenntnisse. Isso. Aí é importante agora a gente falar um pouco do contexto, né? Quem são os Tiquimã, em que situação eles Exatamente. chegaram, né? Para o Mhm. projeto acontecer. Então, podemos passar para o próximo. Nächste Seite bitte, Jana. Os Okay. Tiquimãs são um povo de 2.629 pessoas, agora com os dados de 2025. Eles estão num território muito pequeno, de 6.433 hectares, e são um povo que fala a língua Machacali, que é uma língua considerada do Macro-G, e são bastante monolíngues, falam muito pouco português. Mhm. Die Tikkun-Nus sind eben 2629 Menschen nach 2025 erhoben und leben auf einem sehr kleinen Territorium von 6400 Hektar. Und sie sprechen hauptsächlich Machacali, also sind fast nur einsprachig und sprechen sehr wenig Portugiesisch. Ja? Sim, na próxima imagem a gente vê o mapa Moment, da Moment, localização. Adriano. Isso, então, Ô, ô, Espera, ô, Rosângela, diga, Adriano. pode manter o mapa aí. Ah, essa população sempre esteve aí? Ou eles foram empurrados do Eles litoral e foram parar aí? foram empurrados do litoral, do Jequitinhonha, e eu vou mostrar um próximo mapa para vocês verem Tá como que bom. foi a questão territorial deles. Exato, curiosidade se eles. Tá, se você vai Isso, explicar isso depois, você pode deixar para depois. isso. Então, atualmente tem a terra indígena Machacali, que é a terra, digamos, considerada uma terra tradicional, né, pela FUNAI. Em Folie. 2006, alguns grupos saíram de lá por conta de um conflito e se estabeleceram numa reserva que é chamada Cachoeirinha e na reserva de Aldeia Verde. E atualmente, depois com uma ocupação que aconteceu durante a pandemia, se não me engano, em 2021, também foi fundada a Aldeia Escola Floresta, que fica dentro de Teófilo Otoni. Então, Mhm. são esses 4 territórios. Es handelt sich um 4 Territorien, die hier auf der Karte zu sehen sind, wobei das letzte RI Aldeia Escola Floresta sich in der Stadt de Flotone befindet. Die Isso. Karte, O próximo slide ele mostra só a população de cada um desses territórios, né? Jana, Pode passar para o próximo. nächste Karte, genau. É apenas a população e aquilo, o tamanho, né, de Das cada können wir território. übergehen. Das sind einfach die Details zu den verschiedenen Ländern. Sim. Kannst du auf die nächste Folie gehen? Mas o que interessa mais é exatamente esse mapa aí. Esse mapa foi construído com base em dados de historiadores que localizaram presença dos Ótimo. Tiquimã em várias cidades, né? Então, essa cor mais clara era toda a região
em que os Tupã eram encontrados, desde o Jequitinhonha, na Bahia. Rosângela, esse é Sim. importante, tem que dar tempo para a Silvia traduzir. Isso aqui é bem importante. Das ist eine Karte, die sich auf den historischen Angaben, die auf historischen Angaben beruht und die zeigt, was die Ausbreitung des Turkmenha-Territoriums war. Die helle Karte ist sozusagen die ursprüngliche Ausbreitung, die bis in den Valle di Jequitinhonha geht. Pode? Isso, até o São Mateus no Espírito Santo. Bis hinunter nach Espírito Santo, San Mateus. Então, pegava uma parte grande, né, da Bahia, de Minas Gerais e do Espírito Santo. Das heißt, das war ein großer Teil von Bahia, Minas Gerais und Espírito Santo. Das sind 3 Bundesländer, die nebeneinander. Então, essa mancha clara, né, é do século XVI, ela era maior, né? Der helle Fleck ist aus dem 16. Jahrhundert. Então, cada pontinho desse foram localizações dos povos Tupã Und ao longo dos séculos. ist sozusagen ein Ort, wo die Tikmanha gelebt haben, während der vergangenen Jahrhunderte. Depois, no século seguinte, essa mancha um pouco menos clara, e ao longo dos séculos o território foi diminuindo até chegar nesses 2 pontinhos azuis aqui, que são a terra indígena Machacali. Então, essa é um pouco a história do movimento dele. Und wie wir sehen auf der Karte, ist das Territorium immer weiter geschrumpft und geschrumpft, um bis heute auf qual 2 pontos? Lá Aqui na onde Terra está o Aqua. cursor. Hã? Eu não estou com o cursor na frente, né? É onde está escrito Terra Indígena, Água Boa e Pradinho. Okay. Tem 2 pontos azuis. Und wo diese É bem pequenininho, Ja, genau, wo diese 2 ganz kleinen Punkte in der Mitte der Karte sind, mit dem weißen Text daneben, genau, wo der Cursor jetzt ist, das ist das aktuelle Gebiet. Sim. Então foi uma diminuição drástica, né? E eles foram de fato se refugiando ao longo dos séculos. Só conseguiram expulsar os últimos fazendeiros do território deles no ano de 2000. Und Então eben, es war eine ganz dramatische Reduktion und sie haben sich immer weiter zurückgezogen und erst in den 2000er Jahren ist es ihnen gelungen, Bauern, also so diese Großgrundbesitzer aus ihrem Territorium hinauszubekommen. Sim. Então a gente ouve deles relatos de que alguns grupos vieram de fato da Bahia, da região, por exemplo. Vocês veem que o território deles está bem na direção do território de Monte Pascoal, né? Dos Pataxó, na Bahia. Und man sieht, dass ihr Territorium ganz stark Richtung Bahia ausgerichtet ist, wo auch die Patachons leben und wo auch die Invasion begonnen hat, die europäische. Sim. Outros se referem muito a origens lá do Jequitinhonha, por exemplo, a cidade de Araçuaí, Almenara. Eles falam que vieram beziehen sich ganz stark auf den Valle di Jequitinhonha, Araruaci, Araçuaí. Isso. Und Almenara. Isso. Então, hoje é muito comum os Tupãs saírem do território e fazerem peregrinações em várias dessas cidades antigas, onde eles vão para ouvir os cantos dos parentes que morreram nesses locais. Caramba! Und heute ist es sehr üblich, dass die Tupãs in diese Orte ihrer Vergangenheit gehen und also so Reisen machen und Camps machen, die Gesänge ihrer verstorbenen Angehörigen zu hören, ihrer Vorfahren zu hören. Geralmente são tratados como indigentes, como pessoas sujas. Tem prefeituras que têm já os transportes preparados para levá-los de volta para a terra indígena, porque não gosta que os Tupã venham acampar nas praças das cidades. Uma vez, por exemplo, eu fui para Almenara, eles estavam lá acampados na beira do Jequitinhonha. Então, eles fazem essas andanças até hoje. Para eles é muito importante esse vínculo com esse território ancestral. Und für sie ist eben diese Verbindung zu diesem Vorfahren-Territorium ganz wichtig, wobei sie aber oft sehr schlecht behandelt werden, ebenso als dieses indigene Volk da, die sind schmutzig und es gibt sogar
Gemeinden, die schon Transporte organisiert haben, um sie gleich wieder wegzubringen. Ja, also so, und sie kommen aber und campen dann am Fluss in der Stadt, um diese Beziehung mit ihrem Territorium aufrechtzuerhalten und mit ihren Vorfahren. Sim. A gente pode passar para o próximo slide. Nächstes É, Bild, Jana. É importante dizer que todo esse processo, né, de massacre, de redução do território, ele foi uma política do Estado brasileiro, uma política da Igreja na época, né, que junto com essa estratégia de genocídio, existia também uma estratégia de devastação da Mata Atlântica. Então, a gente tem, por exemplo, esse relato do Frei Serafim de Gorídia, né, um padre capucinho que foi muito importante numa missão de Minas Gerais, onde eles estiveram aldeados em Tambacuri, onde houve também um massacre terrível. Ele dizia assim que enquanto houvesse mata, haveria correria de índios. Então, para eles era muito importante, né, que uma estratégia de guerra para eles era a derrubada da Mata Atlântica. Isso depois se repetiu, por exemplo, na fala do próprio governador do estado de Minas, até então, né, que falava que enquanto tivesse mata, eles estariam ainda à mercê daqueles índios que eles consideravam antropófagos, né? Então, a mata era uma estratégia a derrubada da mata era uma estratégia do genocídio desses povos. Das, was ganz wichtig ist, hervorzuheben, und man kann es hier lesen auf dem Slide, ist sozusagen die Strategie der herrschenden Völker, den Wald zu zerstören, um den Genozid zu unterstützen, beziehungsweise Genozid und Waldzerstörung gehen Hand in Hand. Wenn der Wald abgeholzt ist, sind auch die Indigenen vertrieben. Das ist schon von den Kapuzinern, also so schon seit der Kolonisation wurde das betrieben und zieht sich bis zum heutigen Gouverneur von Minas Gerais weiter. Não traduzi muito, mas coloquei o texto. Sim, tá. É um processo, podemos passar para o próximo, né, que se acentuou durante o período da ditadura. Eu não sei se Ana, todos sabem, nächste Bild, bitte. mas o território Tecumã, ele foi o principal laboratório do capitão Pinheiro, que fundou, né, aquelas prisões indígenas, a Guarda Rural Indígena. Tudo começou no território Tecumã. E também o capitão Pinheiro foi um responsável, né, a política da ditadura lá, por uma destruição completa do território, assim, toda essa destruição da Mata Atlântica, ela se agravou, se acentuou muito durante esse período, e nesse período também os Tupã foram proibidos de fazer os seus cultivos tradicionais para serem empregados como mão de obra nas agriculturas extensivas, né? E os Tupã falam muito que viam caminhões e caminhões de jacarandás, por exemplo, saindo do território deles, que eles não sabiam para onde iam. Und auch während der Militärdiktatur war das wirklich eine ganz konsequente Politik, ja, wo auch die ersten Indianer-Besserungsanstalten, Lager gegründet wurden in Minas, waren die Tiqmahu so eines der ersten Völker, die davon betroffen waren, ja, und waren das Laboratorium für die Gräueltaten an den indigenen Völkern, ja. Und ihr Land wurde zerstört, sie wurden vertrieben und vor allem versklavt, um als Landarbeiter tätig zu sein. Also so diese konsequente Ausbeutung, Zerstörung des Territoriums, Zerstörung der Kultur, um für die Wirtschaft der Herrschenden tätig zu werden. Nächste slide, próximo slide. Pode, próximo, isso. É importante dizer também que a própria ciência, digamos assim, os viajantes, os naturalistas que vieram e que passaram por essa região de Mata Atlântica, eles também tinham o mesmo veredito, né, que era de pôr fim, de pôr abaixo a floresta. Muito embora eles viessem, né, para classificar, para estudar a grandeza, a beleza, a intensidade das matas. Então, é interessante a gente ver assim, que todos eles, na verdade, a Bela Alemão, o Saint-Hilaire, o Tchudi,
todos eles é como se eles padeciam de um desconforto, de uma sensação de que a floresta era um caos que precisava ser eliminado, né? Eu acho muito interessante essa frase aí Mhm. do Tschudi, que você poderia já traduzir em seguida, Silvia. Ótimo. Ja, weil das, was ganz spannend ist sozusagen, dass die ganzen Forscher, die europäischen Forscher, die gekommen sind in den vergangenen Jahrhunderten, sind immer gekommen mit diesem Blick auf den Urwald und den Urwald erkunden und erkennen, aber dass der Wald sie beängstigt hat. Also es war eine Angst vor dem Wald da. Und charakteristisch dafür ist ebenso diese Aussage von dem Johann Jakob von Tschudi, der gesagt hat, im Urwald findet der Blick keine Ruhe, es sei denn, man untersucht ihn genau. Die Details sind wunderbar, aber die Gesamtheit ist ermüdend. Eine außergewöhnliche Fortpflanzungskraft vereint hier Arten von unerschöpflicher Vielfalt zu einem fast undurchschaubaren Chaos. Aber es fehlt dem Ganzen an Harmonie. Es fehlt an Licht und Luft. Es gibt keinen Horizont, der die Landschaft begrenzt. Es fehlt ein Rahmen. Der Blick sucht vergeblich nach dem blauen Himmel und findet nur dichte Baumkronen. Die Luft ist heiß und stickig und riecht faulig. Der Wald erfreut die Seele nicht, er bedrückt sie. Und das ist genau die Einstellung, mit der die europäischen Kolonialherren gekommen sind, um diesen Wald. Also er hat Angst gemacht und er musste zerstört werden. Nächstes Bild, Isso. Jana. Obrigada, sim. Então, os Tikmaã, esse refúgio, né, que se tornou hoje a terra indígena Machacali, por ser regiões muito montanhosas, eles escolheram as regiões altas, né, para se refugiar. É uma região também de muitas nascentes, de muito potencial hídrico, que inclusive desaguam sobre rios importantes da Bahia, do estado da Bahia. Und die Chikmahu sind geflüchtet praktisch in die Berge, in eine bergige Region, die auch gleichzeitig Quellgebiet von verschiedensten großen Flüssen ist, die auch nach Bahia gehen. Nächstes Sim. Bild, Diana. Mas que sofreram de todas essas invasões, né? Então, aqui a gente tem dois mapas comparativos para vocês verem como que a agropecuária extensiva na região, né? A terra deles ficou durante muito tempo invadida por fazendeiros, ela foi desmatando e destruindo o que sobrava de Mata Atlântica no território. Então, nós temos esse mapa de 1985, o mapa seguinte de 2022. Jana. Die nächste bitte. Em que Genau, eles chegaram. Espera. Sozusagen, und über die Jahrhunderte, nicht nur über die Jahrhunderte, auch in den letzten Jahren, also so vor den 80er Jahren, wurde irrsinnig viel entwaldet. Also die Landwirtschaft hat die Gegend komplett zerstört und das sieht man auf diesen beiden Karten, eben der von vorher, der 85er und der 22er. Was die also die extensive Viehwirtschaft, welche Territorien die gehabt hatten und welche sie in 22 haben, ja, also auf 83% der Fläche gegangen, während die Waldfläche auf 15% reduziert wurde. Sim, atualmente eles devem ter apenas 12% de cobertura de mata no território. Aktuell Não mais que isso. Nur mehr 12% Wald in ihrem Territorium. Sim, e é uma região muito pobre. Por exemplo, as cidades vizinhas dos Tikmaã são cidades em que não existe nenhuma produção de alimento. Então, quando a gente está lá fazendo pesquisa de campo, é necessário, quando a gente vai no mercado comprar as coisas básicas, banana, frutas, essas compras vêm da Ceasa de Belo Horizonte ou de Vitória. Viajam 16 horas para chegar na região. Und das Arge ist, das ist so eine arme Gegend, ja, dass wenn die Städte rundherum haben keine eigene, die kleinen Städte rundherum haben keine eigene Nahrungsmittelproduktion. Und das heißt, wenn Sie Projekt machen oder einkaufen gehen, fahren Sie auf die Märkte in der Gegend und kaufen dort Bananen, die aus Belo Horizonte oder Vitória kommen, also 16 Stunden Fahrt entfernt sind.
sim. Isso faz também com que essa região, que é a região do Jequitinhonha e Mucuri, podemos passar para o próximo? Nächstes Bild, Jana, bitte. É isso. É a região que mais aqueceu em todo o Brasil. Então, Und, os Tecmã, eles estão no epicentro da crise climática no país. und das ist genau der Grund. Wir befinden uns im Epizentrum der Klimakrise. Das sind die Städte, die die höchste Temperaturerwärmung Brasiliens erlebt haben. Ja, also 27 unter den 30 Städten sind dort aus dem Valle de Jequitinhonha. Então, o território é muito pobre e continua sofrendo muito com esse aquecimento, né? Muita queimada, justamente. Então, em 2024 e 2025, essa mancha vermelha é toda a área que queimou, porque o território é praticamente todo coberto de capim colonial e capim braquiária, que são agentes combustíveis de alta performance, né? Und das Problem ist eben, die Gegend ist so trocken, so arm, dass dort auch die größten Brände stattfinden, weil das eben nur dieses Kolonialgras ist, das ganz leicht brennt, kein Wald ist. Und das ist die Karte von den Feuern, die dort in der Region passiert sind, 24, 25, die roten Punkte, also die Ah, roten Flächen. Carla? Rosângela, Diga. esse desmatamento, quer dizer, agricultura, é agricultura ou é pecuária a razão desse desmatamento? É a pecuária extensiva. Pecuária extensiva, por É, isso. Então, é. ok, boi, 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 mas comida não tem. Não, nada. O solo não é, É uma terra excelente, é um solo bom, sim, mas que durante a ditadura foi intensificado esse plantio de sementes de colonião, né, e braquiária, e eles são maravilhosos dentro da terra indígena. Os fazendeiros ficam de fora querendo colocar o gado dentro do território, porque o gado já comeu todo o capim deles, né? E agora que tem a delimitação, que os fazendeiros foram expulsos, isso causa também uma tensão muito grande entre eles e os fazendeiros, porque não é possível, ninguém conseguiu até hoje transformar os Tiquimã em criadores de gado. Eles não são criadores de gado, então ok, eles vivem no meio desse capim. É uma desolação. ok. Was hervorzuheben ist eben, dass das extensive Viehwirtschaft ist und dass sozusagen deswegen der Druck aufs Territorium der Tupinambá auch noch stärker ist, weil die Gebiete außerhalb des indigenen Territoriums schon abgeweidet sind und dadurch ein starker Druck von Seiten der Landwirte ist, ihr Vieh wieder in diese Gebiete der Tupinambá zu schicken, wodurch es auch zu Landkonflikten kommt. Ok, Sim. Rosângela? E podemos passar para os outros slides, ela pode ir passando aos pouquinhos. Du kannst einfach weiterklicken, Jana, É. porque a Então, gente tem meia hora mais ou menos. tá. Então, o Uhum. desafio grande de um projeto de restauração ambiental é esse, é lidar com esse capim, porque quando chove, ele cresce muito alto, muito rápido e passa por cima das plantas as mudas que a gente planta, e durante a seca ele é um combustível extremamente potente, né? Ok, Então, essa é uma importante. questão, ó, essa aí é uma imagem do território. Moment, Jana auch. Die große Herausforderung von dem Projekt ist sozusagen mit diesem Caipin Kolonial, das ist dieses Gras, das wächst, so ein Strohgras, das für die Viehzucht gepflanzt wurde, damit zurechtzukommen und da, weil einerseits überwächst es also so, wenn was gepflanzt wird, ist das Gras stärker als das, was vorher gepflanzt wurde und überdeckt es, ja. Und das ist eine der großen Herausforderungen, dass man die eigenen Pflanzen durchbringt. Und auf der anderen Seite ist das die beste Basis für die Großfeuer, die passieren. Ne? Also so Caipin Kolonial brennt wie Zunder. Okay. Então, a imagem seguinte, vocês podem ter uma ideia, né, de como o território foi devastado, o rio assoreado, as nascentes também. Podemos passar para o seguinte: são situações em que os Tiquimãs saem para apagar o fogo. Hier sieht man die Tigmaha, wie sie gehen, um das Feuer zu löschen. Sim, o seguinte.
Ali tem um tatu que morreu com fogo, né? Und ebenso die verbrannten Tiere, ein Tattoo, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. E é muito comum, pode passar para a seguinte, eles saírem para as fazendas vizinhas em busca de pesca, de caça, caçam capivaras e pescam pequenos peixes nesses pequenos rios que sobraram no território. Und sie ziehen herum und gehen eben fischen, fangen so kleine Fische oder jagen kleine Tiere und da kommen sie auch in die Gebiete von den Landwirten. Então, a situação de saúde, né, Machacali, pode passar para o próximo. Kannst du das nächste Bild zeigen? Sim, isso é um estudo que saiu apenas com dados da população Machacali fornecidos pelo órgão de saúde, o DICEI, que dão conta da mortalidade entre os Ticmã, que é muito alta, né? É Das um ist índice eine gravíssimo. offizielle Studie nur zu der Todesrate von den Tikmaha, um das aufzuzeigen, wie sie im Verhältnis zur anderen Bevölkerung stehen. Então, no próximo slide, Das Leid, a gente, a gente pode ver a pirâmide etária da população Machacali. Das sind die Em comparação, ao lado direito, é a pirâmide etária da população das cidades onde estão os territórios Ticmã. Dann, also so auf der rechten Seite sieht man sozusagen, wie die Alterspyramide in den Territorien ist, wo die Tikmanaha sind, aber wo eben gemischt mit der anderen Bevölkerung. Auf der linken Seite sieht man nur die indigene Bevölkerung, die Tikmanaha. Então, vocês percebem que essa pirâmide etária ela é invertida, né? Que a população Machacali não consegue envelhecer. Und man sieht, dass eben die Mashakali-Bevölkerung es nicht schafft, alt zu werden. Also ist das Gegenteil von der anderen Bevölkerungspyramide. As crianças de 1 a 4 anos nos territórios Machacali, elas morrem 30 vezes mais que as crianças das cidades de Santa Helena de Minas, Bertópolis, Ladainha e Teoflotone. Die Kinder von 0 a 4 anos, você falou. 1 a 4, é isso, 0 a 4. Von 0 bis 4 Jahren, die Kinder sterben 30 Mal mehr als die Kinder in der nächstgelegenen Stadt. Also haben eine 30 Mal höhere Todeswahrscheinlichkeit, Todesrate. E a situação da juventude, o próximo slide, Nächstes Slide. é mais dramática ainda, né? Bei den Vocês Jugendlichen vendo ist aqui, es noch schlimmer. podemos passar para o próximo. Nächstes Slide. Quando a gente olha os dados de 2025, os jovens de 10 a 19 são 832 pessoas. Os jovens de 20 a 29 são 464, ou seja, 368 jovens não passam de uma faixa etária para outra. Also so, wenn man sich die Zahlen anschaut, 25 gab es Jugendliche von 10 bis 19 mit 830 Menschen und von 20 bis 29 460 Menschen. Und das heißt einfach, dass 370 nicht die nächste Altersstufe schaffen. Ja, also sie sterben. Mas os Ticmã, eles são muito surpreendentes, né? Então, a gente pode passar para o slide seguinte isso, porque apesar de não existir praticamente velhos, não existir praticamente uma classe, né, etária adulta, eles têm uma resiliência cultural que eu não consigo explicar e acho que poucas pessoas em volta de mim conseguem explicar. Diga, Adriano. Rosângela, desculpa, a razão da mortalidade, que eles não conseguem envelhecer, é uma coisa que você já falou ou você vai falar? Eu não peguei. A razão, eu achei que estava um pouco evidente assim, mas a questão territorial, né, o território é muito pequeno, eles não têm acesso a peixe, a caça, a proteína animal, então existe um índice de desnutrição altíssimo. As águas do território Ticmã, até hoje, desde que eu estou lá, até hoje eles não têm água potável dentro do território. Atualmente está sendo colocado no DICEI, pelo DICEI, filtros para filtrar o excesso de ferro dos poços artesianos para depois tratar a água que é contaminada por todos os coleiformes fecais possíveis.
Äh, Então, tem a pode falar, desculpa. Äh, einer der Gründe, also so die Gründe für die hohe Sterblichkeitsrate liegen in der Unterernährung der Tiqmahu, die keinen Zugang für Jagd und Fischen haben oder sehr wenig haben. Und auch am fehlenden Trinkwasser. Bis heute gibt es keine Trinkwasservorkommen im Gebiet. Es wurden Filter aufgestellt, um das Wasser mal grob von den Eisenresten zu filtern und weiter zu verarbeiten. Sim, e eu acho que existe uma outra coisa, Adriano, que é importante dizer, que é uma inadequação, talvez profunda, dos órgãos indigenistas com a cosmopolítica Tupinambá. Por quê? Hoje, muitos de nós que trabalham com eles têm, inclusive, feito assim ações junto à FUNAI para que eles sejam pensados como povos de recente contato, como índios Ah, isolados. isso, ok. Das Tamanha. ist, Espera. Ganz ein wichtiger Punkt ist sozusagen, dass es von Seiten der Behörden und der indigenen Behörden auch einen nicht ganz richtigen Umgang mit den Tupinambá gibt, weil sozusagen was die Mitarbeiter des Projektes und viele Kollegen schon angerissen haben, ist, dass die Tupinambá eigentlich ein Volk von neuerem Kontakt sind. Also sie haben keine lange Tradition und das wird nicht so verstanden. Okay? Rosângela? Sim, é porque ainda tá acontecendo aquele probleminha É. aqui comigo, mas tudo bem. É, eles são muito especiais, muito diferentes. Assim, é muito interessante, porque o fato deles estarem em Minas, né? As pessoas acham que eles são povos destinados a se integrar à sociedade nacional, aprender a falar português, conseguir trabalhos ali nas regiões próximas, e eles sempre foram tratados como indígenas é, destinados à integração. E eles sempre resistiram de forma inexplicável, na verdade. Para mim é inexplicável. Und das Interessante ist, dadurch, dass sie in Minas Gerais leben, sind sie eigentlich immer behandelt worden wie Völker, die einfach integriert werden müssen. Also sie sollen dort arbeiten gehen und sie sollen sich anpassen an die Mehrheitsgesellschaft. Und sie haben immer Widerstand geleistet und man weiß nicht, wie sie das geschafft haben. Eles se confrontam muito com o problema, né, que é muito comum nas sociedades indígenas aqui no Brasil, da relação com o uso abusivo do álcool, né? E o assédio dos regionais em vender álcool nas aldeias, isso é um problema sério junto com o qual eles lidam, mas esse, a meu ver, não é o principal problema. Und ein großes Problem ist sozusagen der Alkohol, also dass in der Region wird viel Alkohol konsumiert und es wird viel Alkohol an sie verkauft und sie gehen in die Dörfer, um Alkohol also so die anderen gehen in die Dörfer, um bei den Tupinambá Alkohol zu verkaufen. Und das ist sicher ein Problem, aber laut Rosângela nicht das Hauptproblem. Podemos ver o próximo slide? E Ja. aí é importante dizer que eles mergulham, eles vivem completamente imersos na vida deles cosmológica, né, nessa relação que eles têm com esses seres que eles chamam de Yamichu, e pouco importa se eles não têm mais as matérias para produzir máscaras. Vocês estão vendo que tem alguém ali que está com um saco plástico como máscara, né, um saco de lixo. Então, eles estão sempre renovando e atualizando essa relação deles com esses Yamichu, com esses espíritos da mata. Todos eles são relacionados aos seres da mata e é uma relação cotidiana e cantada. Und das Interessante ist sozusagen, die Tupinambá leben komplett in ihrer eigenen Kosmologie und sind komplett verbunden mit ihren Waldgeistern, den Yamichu. Und das Interessante ist, es macht nichts, ob sie die materiellen Dinge haben, um ihre Masken herzustellen oder um diese Beziehung zu pflegen. Es ist eine tägliche Beziehung und sie improvisieren. Also sie haben aus einem Plastiksack sich die Maske gemacht und die Kommunikation mit den Yamichu
läuft über den Gesang. Sim, e a chegada desses Yamichu na aldeia, ela aciona toda uma estrutura social, política, econômica entre eles. Und wenn die E, Yamichu ins Dorf kommen, wird eine gesamte soziale Struktur aktiviert. e toda essa relação também é uma relação de cura. Todo o processo de cura passa pela relação com os Yamichu. Und dieser Prozess ist auch ein Heilungsprozess. Und jede Heilung geht über den Weg der Yamichus. E a gente pode dizer que esses Yamichu são principalmente seres cantores. Und die Yamichus sind vor allem singende Wesen. E toda essa estrutura, todo o conhecimento dos Tikmaan, ele se consolida na prática dos cantos, no trabalho acústico. Und das ganze Wissen und die Weitergabe des Wissens von den Tikmahan läuft über die Gesänge. E esses cantos são também, podemos ver o slide seguinte, Nächstes Slide. como registros meticulosos, detalhados, de toda a biodiversidade da Mata Atlântica. Und diese Então, por exemplo, à esquerda tem um canto que é do Ritual do Gavião, à direita tem um outro canto que também é do Ritual do Gavião, no qual eles enunciam ali 33 espécies de abelhas silvestres, por exemplo. Und die Lieder sind 33. ein Spiegel der Biodiversität. Also das sind zwei Lieder für den Adler, für den Falken. Ich weiß jetzt nicht genau. Weiß jemand, wie Gavião auf Deutsch heißt? Você sabe? Adler. Adler ist Adler, Gavião? Ja. Okay, für den Adler. Und auf der rechten Seite sieht man jetzt auch ein Lied für den Adler mit 33 Bienensorten, die da aufgelistet sind. Tem um dado importante, assim, um fato, né? Uma história que é muito importante para a gente. Por exemplo, quando eles traduziram esses cantos das abelhas, esse canto das abelhas, eles falaram assim: nós só temos 2 dessas hoje no território. Und Então, wie, eles mantêm essa memória, cantam esses cantos. Esse canto, quando a gente gravou, ele foi cantado às 3 da madrugada. Eles fazem esse esforço da memória, mesmo que esses bichos permaneçam apenas pelos cantos. und wie sie dieses Lied aufgenommen haben und gesungen haben um 3 in der Früh, haben sie gesagt, von diesen 33 Bienenarten haben wir nur mehr 2. Ja? Quando os Tikman vêm até as cidades, sempre o que eles pedem é para visitar o jardim zoológico, porque eles querem ver de perto aqueles animais que eles conhecem pelos cantos. Und Aha. immer wenn sie in eine Stadt kommen, wollen sie in den Zoo gehen, um zu sehen, welche Tiere dort leben, nämlich um die Tiere zu sehen, die sie aus ihren Liedern kennen. E uma coisa que nos marcou muito quando a gente começou o projeto Raunri, que houve as oficinas de etnomapeamento, é que um dos pajés chegou dizendo que sonhou um canto. Und wie sie begonnen haben, das Projekt zu machen, auch für die Ethnomaps, ja, hat einer der Pages gesagt, er hat ein Lied geträumt. Sim, e esse canto falava do retorno do canto dos bichos com a chegada do projeto Raunri no território. Und Aha. der Traum hat gesagt, der Gesang der Tiere kommt zurück, gemeinsam mit dem Projekt Hamhi. Isso chama atenção porque, para nós, o projeto ele tem o objetivo de cuidar da saúde, de trazer materiais para eles poderem construir suas casas, lenha, porque eles não têm lenha para cozinhar, eles vão muito longe buscar lenha. Enfim, nós pensávamos sempre em coisas materiais, né? E para eles, a principal função do projeto era trazer de volta os cantos dos animais da Mata Atlântica. Und das Schöne, und das ist auch für uns so zum Reflektieren, ne? Also so als Projektleader haben wir gedacht, wir stellen Ernährungssouveränität her, wir besorgen Holz, damit sie Feuer machen können, weil sie so weit gehen müssen. Wir bringen Materialien, damit sie ihre Häuser bauen können. Aber für sie ist es um die Rückkehr des Gesangs gegangen. Ja? Rosângela, a gente tem uns 15 minutos. Eu acho que falamos assim das coisas super interessantes.
Talvez assim, quais são os pontos que você quer colocar ainda assim para frente? Ou talvez Adriano quer saber algumas coisas especiais que somos entre nós, na verdade, né? Ok, é Rosângela Não, que pode decide. continuar, né? Então, a gente só mostrar essas imagens de como foi o projeto, né? Algumas imagens desses 2 anos. Jana, dann zeig vielleicht jetzt die Bilder von den letzten Jahren, Ela dass pode, man sieht, que página? Essa. isso, pode passar devagarzinho. Genau, die kann man langsam Essas são zeigen. imagens, né, de como que foi esse processo de construção de viveiros, de formação de agentes agroflorestais, Das ist so die abertura dos Dokumentation des quintais. Projekts, wie das eben funktioniert hat, dass man eben so die Agroforstler, Wirtschaftler und Baumschulisten ausgebildet hat und wie das Land aufbereitet wurde. Mais próximas às oficinas, né, de construção dos mapas, Mhm. de construção do PGTA. Genau, die also die Workshops, wie sie ihre Karten gemacht haben und die Raumordnungspläne gezeichnet und erstellt haben. Em seguida, a gente conseguiu implementar 60 hectares de quintais agroflorestais, que tinha uma base assim de cerca de 300 pés de banana e árvores frutíferas, frutíferas exóticas, frutíferas nativas, e também distribuímos sementes de agricultura plurianual. Mhm. Und Sie haben eben gemacht 60 Hektar von Agroforstgärten praktisch, ja, wo an die 300 Bananen und tropische Früchte, nicht tropische Fruchtbäume gepflanzt wurden und Sie auch Entschuldigung, Samen, äh, also sortenreine Samen, die jedes Jahr wiederkommen, verteilt haben. E implementamos 155 hectares, 156 de áreas de reflorestamento. Und 156 Hektar Wiederaufforstung. Podemos passar para vocês verem um pouco as imagens Aha. dos atores, né, dos agentes agroflorestais, das viveristas. Aha, die Akteure des Projektes. Da kannst du langsam durchgehen, Jana. Pode ir passando. Pode passar, pode Kannst du einfach passar. weitergehen, da kommen jetzt ganz viele Fotos. Agora as viveristas, Hum. isso. E assim, a pergunta, Rosângela, as viveristas são todas mulheres? Quase todas. A gente pensou muito que elas poderiam ser todas mulheres, mas algumas aldeias quiseram indicar homens também. Mhm. Só voltando à imagem anterior, é a imagem de Zurück alguns zum pajés. vorigen Bild, bitte, Jana. Ja? Das Em ist, todas as aldeias, esses pajés foram como que guias para o projeto, né? Porque eles tinham suas técnicas de plantio que eles estavam trazendo de volta com o projeto. Isso foi muito bonito também. mhm. Und in all diesen Dörfern, wo das Projekt stattfindet, sind das die Pagels, also die Heiler, die Wissenden, die die Projekte begleitet haben und auch ihre Techniken mit eingebracht haben, um zu pflanzen. Ja, weil sie ihre eigenen Techniken haben. Also da ist ein ganz starkes Zusammenkommen ebenso vom traditionellen Wissen und vom gegenwärtigen Wissen hat Isso. stattgefunden. As imagens seguintes, ela pode ir passando devagar também, para a gente ver um pouco antes e o depois, né, Genau. de alguns Jetzt können wir uns die territórios. nächsten Bilder anschauen, so vorher, nachher, kannst langsam durchgehen, Jana, danke. Então, aqui em 2023, 2025, Mhm. 2023, 2025, Also pode wir sehen passando. einfach immer so, wie sich das Territorium verändert hat in den 2 Jahren, wo das Projekt durchgeführt wurde. Das ist ein Projekt von 2 Jahren bis jetzt. Ne? Wow, 2023 e 25. quanto trabalho, né? Muito, verdade. E agora as colheitas, né, que são extremamente importantes para os jovens, porque é um momento assim de muita
autoestima, de muito orgulho deles poderem alimentar os Yamichu, as crianças. Und das Isso Tolle, und sempre jetzt é. kommen wir zu den Ernten, die so wirklich so der Höhepunkt sind, weil sie so eine große Freude auch sind, ja, weil sie auch ermöglichen, dass die Yamichu, die Geister, ernährt werden können. Und vor allem muss man das auch im Kontext sehen mit der Gegend, wo eben, wie wir vorher gehört haben, keine Lebensmittel wachsen. Okay? Kannst E du ao longo weiter? do projeto, nós acionamos também o PAA, né? Pode ir passando, que é o Mhm. Programa de Aquisição de Alimentos, que até então não tinha, não acontecia entre os Ticmã. Pode passar mais imagens. Während des É, Projekts haben Sie sich auch eingeschrieben für das Projekt, das landwirtschaftliche Produkte aus indigenen Netzwerken kauft, was es vorher auch nicht gegeben hat. pode passar Kannst weitergehen, Jana. mais. Weiter? Mais. Então, Mhm. houve as primeiras entregas, aí tá bom. Durante um tempo, quando nós estávamos implementando o PA, como é um projeto que depende das prefeituras, da Emater, de vários setores da administração pública, Mhm. existiam muitas falas assim, mas será que eles vão realmente ter alguma coisa para entregar, né? Und wie Sie E eingeschrieben haben, das Projekt in dieses PAA, das auch für die Schulen das Essen verkauft und das hängt ganz stark von den lokalen Gemeinden ab. Die haben am Anfang gesagt, na, wir wissen nicht, ob das funktionieren wird, ob es da was zu essen, also ob die uns was verkaufen können. Então, tem sido um sucesso muito grande, porque nas duas primeiras coletas que foram feitas só no Pradinho, chegou a quase uma tonelada de alimentos. Wow. Und schon beim ersten Mal haben sie fast 1 Tonne Lebensmittel geschafft zu produzieren. Sim. Ja, es ist ein Riesenerfolg. Podemos seguir também a última Ah, coisa, né? Que mhm. é a criação da Brigada Ticmã, que é também um trabalho que a gente fez tentando ajuda, né? Do Preve Fogo, do IBAMA, da FUNAI. É uma brigada voluntária, próxima imagem, Mhm. que é um pouco essa tentativa de enfrentamento do fogo, né? Mhm. Und das ist sozusagen die Initiative, die auch also so von der FUNAI IBAMA unterstützt wird, ja, um diesen Bränden Herr zu werden. Ja? Und sie haben jetzt eine eigene Feuerwehrbrigade. Bom, eu acho que é basicamente isso. A gente acredita muito que esse projeto ele vai trazer um futuro melhor para os jovens, para as crianças Ticmã, que eles podem se tornar os maiores produtores de alimento dessa região tão empobrecida, né, Und pela wir pecuária glauben halt, extensiva. dass das Projekt wirklich eine große Chance ist und auch den Jungen eine Zukunft bietet, wo sie große landwirtschaftliche Produzenten in dieser armen Region werden können. Sim. Das E finde ele ich teve também, eu acho que ela pode mostrar a última página onde tem as parcerias, schön. mais, pode passar mais. Ach, zur Digamos que letzten esse Folie hin. mérito de acionar muito mais, a última, né? Bis zum letzten. O Instituto Opaucar fez esse trabalho importante de acionar os parceiros e trabalhar em conjunto, né, com as escolas indígenas, com as prefeituras. Tivemos parceiros como o Programa Arboreto, que é um programa também de viveiro, de restauração que existe aqui no sul da Bahia. Enfim, o IEF, várias instituições aí para esse povo que merece muito, né? Que foi muito sofrido e que merece uma atenção especial aí da gente e do Estado. Então, acho que é isso. Falei muito. Obrigada. Brigade. Na, und das Schöne ist auch sozusagen, dass gemeinsam mit dem Institut OPAOK ganz viele Partner gewonnen werden konnten für das Projekt. Also sowohl Gemeinden, einzelnen Gemeinden, wie auch das Programm Arboretum zum Beispiel, das auch mit Aufforstung arbeitet oder Universitäten. Also so, das Projekt wird sehr groß unterstützt, das Volk der Tekmahan und Rosangela sagt, schön, dass es das gibt und eine große Chance und danke. Gibt es noch Fragen? Tem algumas perguntas? Claro, Adriano. Eu tenho. Silvia, me ajuda na tradução, você traduz bem rapidinho, mas vamos lá. Rosângela, como que o conhecimento tradicional deles
foi utilizado na escolha de qual espécie para reflorestamento e principalmente quais frutas, qual tipo de fruta que foi escolhido para fazer esse trabalho? Como que foi feita essa combinação de Wie conhecimento deles e, enfim, do que vocês tinham, como vocês falaram, foi feito um trabalho semelhante no Acre, outras experiências, né? sozusagen, also wie wurde das indigene kulturelle Wissen eingebunden in die Auswahl der Pflanzungen, der ausgewählten Bäume und Samen? Also wie beruft sich das darauf? Então, eu estou com aquele probleminha aqui no meu computador, vou tentar responder. Eu acho que eu entendi a pergunta toda. De fato, Adriano, durante a oficina, eles fizeram muitas listas por exemplo, de frutíferas, né? A gente tinha essa base de bananas, porque banana a gente está nos cantos deles, está nos mitos, a banana é muito importante, né? Essas frutíferas exóticas, elas apareciam nas listas também que eles produziram durante essas oficinas, né? E foi muito em função também do que a gente encontrava nos viveiros, do que a gente conseguia comprar diante dos preços que eram apresentados, né? Existe uma cobiça muito grande por parte deles dos cítricos, por incrível que pareça, assim, eles cobiçam muito as mangas também. A gente não teve problema de trazer essas exóticas, a jaca, né? Que alimenta muito, eles gostam muito também. Foi basicamente dessa forma. E as nativas são as nativas de Mata Atlântica, né? Na época, a gente trabalhou muito com o assentamento Terra Vista, que é um assentamento que tem uma experiência maravilhosa no sul da Bahia de transição agroecológica, que nos forneceu mudas. Eles, inclusive, foram para Ótimo. lá fazer um intercâmbio. Tá, E eles, inclusive, experimentaram produzir as mudas lá no Terra Vista e vir essas mudas chegando no território, mas também com o programa Arboreto e o IEF, né, que nos forneceu as mudas nativas. Agora, a gente está tentando refinar um pouco mais esse trabalho, que é fazendo um inventário do que tem, né, mais um inventário demonstrativo, assim, do que tem nas matas remanescentes ali, dentro do território e próximo do território, para tentar privilegiar mais ainda as espécies que têm apresentado maior resistência no território, Mhm. né? Só um E momento a gente. rapidinho, Ah, é fazer um verdade. resumo. Sozusagen, am Anfang wurde hauptsächlich geschaut, also so, was für Pflanzen gewünscht sind, welche gut für die Ernährung sind. Also so, da wurden eben sehr viele Bananen gepflanzt, Jaca, Manga, die eher exotischere Pflanzen sind. Es wurden viele Zitrusfrüchte auch gesucht von ihnen und gewünscht und gepflanzt. Und dann wurde auch geschaut, was man zu günstigen Preisen bekommt in der Umgebung zum Nachpflanzen. Also es war auch eine ökonomische Frage in der ersten Runde. Und jetzt wird geschaut, wird quasi ein Inventarium der Pflanzen erstellt, die in den umliegenden Ländereien wachsen, die im Atlantischen Wald überlebt haben und geschaut, welche dieser Pflanzen sozusagen nachgezüchtet werden können. Und die Mashakalis sind auch in andere, ebenso zu dem Progetto Arborium und zu Terra Viva, das ist auch so ein agroökologisches Projekt in Bahia gefahren, um dort selber Bäume zu züchten, also so Setzlinge zu machen und das zu lernen und sie dort aufzuzeichnen und zurückzubringen ins Territorium. ótimo, Isso. obrigado. De falar alguma coisa e principalmente agradecer demais, Rosângela, pela coragem e pela força de fazer um projeto tão importante para resgatar aqueles que foram sempre massacrados dentro dessa colonização, né? Eu mesmo venho dessa região, né? Foi preciso falar isso, né? Porque é uma coisa assim emocionante ver esse resgate, porque eu sou dessa região, dita, como você diz, a região mais pobre de Minas Gerais, sendo uma das regiões mais ricas, né? Muitos minérios, agora há pouco em Araçuaí, eles descobriram agora nióbio, né? Então, assim, a destruição dessa região pelos mineradores foi
imensa, porque retirou todo tipo de riqueza, sem deixar absolutamente nada para essa região. Então, assim, é realmente assim, maravilhoso o trabalho que vocês estão fazendo. Tem que estender para a região inteira, e inclusive para as cidades. Esse capim é uma desgraça mesmo. Está ao redor da minha cidade, eu sou de Pedra Azul, e ao redor da minha cidade só tem pedra e esses campos imensos de, de Assim, capim. A gente nunca conheceu uma floresta em volta Hum, dessa cidade. E é por isso que essa cidade e essa região é extremamente seca, né? hum, Então, assim, deveria ser um projeto inteiro para a região toda do Vale do Jequitinhonha, do alto, do médio, do baixo, para recuperar essa região para as pessoas, porque as cidadezinhas que a gente tem, é mesmo verdade, vem muitas coisas de muito longe, como batatinha, né? Que não tem na nossa região. Agora, um momento, eu muitas preciso outras traduzir coisas. um pouco. Só um momento. Eu só queria parabenizar a Rosângela Celia pelo wollte eigentlich grande nur trabalho que você está fazendo. Rosangela gratulieren zu dem tollen Projekt und für den Einsatz und hat gemeint, eben sie kommt aus dieser Region auch. Und das, was gesagt wurde, ist zu 100% zutreffend, weil es ist eine der ärmsten Regionen aus Minas Gerais, die eigentlich eine der reichsten Regionen sein sollte. Es wird jetzt dort auch, jetzt wurde gerade Niobio in der Region gefunden, aber sozusagen, es ist nichts von der Landschaft übergeblieben, außer diesem Caipin Kolonial, also außer diesen Gräsern. Die Städte sind arm, es gibt keine Nahrungsmittelproduktion. Und es wäre ganz wichtig, dieses Projekt nicht nur dort zu machen, wo sie es jetzt machen, sondern es auf den ganzen Valle di Jequitinhonha auszubreiten, weil die ganze Region genau dieselbe Problematik hat. Sim, que bom trabalho você faz. Muito obrigado. Obrigada. É, Rosângela, muito obrigado. Eu adorei esse tempo. Aliás, eu gostaria de pedir para Rosângela e Silvia, eu vou entrar em contato com vocês porque eu tenho mais perguntas. Eu Ótimo. quero saber se o Riobaldo esteve em Machacali ou não. É só Rosângela que pode responder. Mas a gente fala depois. eu acho Isso. que ele ainda está por lá. Tá por lá. Ótimo. Ok. Silvia, se você quiser traduzir. Vou deixar agora, eu já estou. Grande Sertão. Es gibt eine Buch auf Deutsch. Ja, die Titel ist Grande Sertão. Ja. Sie werden eine neue Edition schon, es wird schon kommen. Ja, so, das ist die. Und diese Geschichte, es passiert in dieser Umgebung in Brasilien. Ja, Uhum, Nordosten von Minas Gerais. super. Ok. Obrigado. Muito obrigado. Nossa. Tem muita, como eu falei, eu vou entrar em contato com vocês. Tem muita coisa que eu gostaria de saber um pouco mais informações. E talvez assim a Aliança pelo Clima consegue fazer um projeto junto. Seria a coisa melhor, né? Talvez. Por que não? Vamos abrir as portas, ver um Vamos conversar. pouco. Vamos Ô, Si- conversar ô, ô, Silvia, você mora onde? aqui em Viena. Então a gente vai se encontrar num café aqui. Tá, ótimo. A Ótimo. Rosângela fica um pouco mais complicado, bem que eu gostaria. Você está em Porto Seguro? Porto Seguro atualmente. Você é sortuda. A gente tem que se contentar com Eu A queria gente está indo aí. dizer uma palavrinha eu quero que vocês venham aqui, viu? Dizer uma Vamos. palavrinha assim de agradecimento, né, pelos cumprimentos que vocês fazem, mas é uma equipe muito aguerrida, de fato, que trabalha nesse projeto, né? Não sou eu, então é essa equipe muito aguerrida e o povo Tiquimã que, de fato, assim, se mobilizou de forma impressionante. Eles entendem esse projeto como uma coisa realmente importante, assim, é muito bonito ver a mobilização deles. Uhum. E queria também dizer que, embora, né, Silvia, você falou que a gente teve esse financiamento
expressivo, importante. Nós somos muito gratos a ele, porque ele nos permitiu começar esse projeto. Nós estamos agora entrando, então, numa segunda fase, né? Os recursos terminaram. E a gente está diante dessa dificuldade, assim, de tornar esse projeto um projeto perene. A Uhum. gente acredita que, como a Célia falou, esse projeto ele não é apenas um projeto para o povo Ticumã, né? Essa ideia visionária que o pessoal da CPI do Acre teve de formação de agentes agroflorestais, a gente acredita que essa é a profissão do futuro e que a Uhum. gente poderia formar jovens Machacali, mas vários jovens dessa região do Mucuri, de Jequitinhonha, chegando até o sul da Bahia, nessa profissão que é restaurar e proteger, né, as florestas e produzir alimento saudável. A gente quer muito conseguir recurso para que esse projeto se estabeleça mesmo como um projeto de longa vida. Por enquanto, nós estamos sujeitos a esses prazos, né? Dura 2 anos, agora a gente conseguiu aprovar um quarto do recurso para permanecer por um ano apenas, Uhum. mas a gente acredita que vai conseguir. É isso, queria agradecer muito. Vou E traduzir ainda. Und zwar, Rosangela hat sich natürlich bedankt und vor allem auch darauf hingewiesen, dass das ein Projekt ist, das von der Gemeinschaft getragen wird, das von Tecmaha getragen wird und von all den Mitarbeitern, die in diesem Projekt involviert sind. Also das ist nicht sie alleine, die das macht. Und dass sie zwar eine gute Finanzierung gehabt haben für die ersten beiden Jahre, aber dass es genauso wie die Celia gesagt hat, eigentlich ein Projekt sein sollte, das sich auf die ganze Region ausweitet und das also ein Dauerprojekt werden sollte, ja, aufgrund seiner Wichtigkeit. Und sie sehen darin ganz groß eine Chance für die Jugend der Machakalis, also der Tikmaha, die Ausbildung zu Agroforst Ausbildnern, ja, und Betreuern ist eine Zukunftschance für das Volk der Tikmaha, weil das sozusagen, und das haben sie aus dem Acre gelernt, aus der Region des Acre, die sozusagen Landschaft, Umwelt restaurieren, nachhaltige Ernährungssicherheit schaffen, die Umwelt schützen, der Weg in die Zukunft ist. Und das wäre auch der Weg in die Zukunft von den jungen Tigmahans. Und ja, hoffentlich schaffen wir das. Ne? Muito obrigada, Rosângela. queria Muito obrigada. agradecer em nome do Instituto Opalcá essa oportunidade também, né, da gente apresentar esse projeto para vocês. Importante. Bom, muito obrigada, Instituto Paucá também. Muito obrigada a todos presentes. E, Adriano, vamos tomar esse café rapidinho, porque eu vou visitar Los Angeles daqui a pouco. Ó, Rosângela e Silvia, quando a gente terminar, vocês podem ficar na linha. Tá, Já vamos acertar uns dias de horários aí. ok, ótimo. Eu acho que a Célia vai tocar alguma coisa para a gente, não vai? Uma despedida só, olha aí. É isso. A gente não escutou de verdade, Agradeço. mas tudo bem. Vamos fazer uma outra vez. Muito obrigada, gente. Muitíssimo obrigada, Rosângela. Parabéns. Obrigada. Obrigado. Danke, Jan. Danke dir, Silvia, fürs Einfädeln, Organisieren und Abhalten dieser Maloka. War sehr interessant. Also, ich Essa habe es sehr spannend urspannend. empfunden. Danke. Ela gostou muito, era super interessante. Eu vou terminar de gravar agora. Essa gravação a gente coloca online, tá bem para todo mundo. Ótimo. Ok. Ok, ótimo. Okay. Ok.